a ideia central no livro do Thomas Piketty é que há uma grande desigualdade social. Essa ideia não é acompanhada pelo Harvey. O Harvey forma uma ideia de capital a partir das contribuições marxianas atualizadas para os dias de hoje. Eu vou tentar aqui ser o mais didático possível nessa questão, tendo em vista que as contribuições do livro 1 do Capital são as mais conhecidas. Então eu vou começar exatamente com a ideia do livro 2. O Harvey diz assim: o livro 2 inicia com uma decomposição da circulação do capital em 3 circuitos: capital produtivo, capital mercadoria e capital dinheiro. Embora unificados no circuito maior, que Marx chama de capital industrial, formam uma unidade. Capitalistas industriais individuais precisam desempenhar as 3 funções, às vezes conflituosas, de produtor, comerciante e gestor de dinheiro. Isso prefigura a fragmentação do capital em diferentes facções. Novamente aqui a ideia das facções. Eu gostei muito porque remete à questão do crime, ou seja, o capital é criminoso no sentido de que ele vai para poucas mãos. O ponto principal da análise de Marx é demonstrar que as condições para a realização do valor na forma dinheiro dependem do êxito da passagem do capital pelos momentos de valorização e produção de mercadorias. O mesmo vale para a reprodução do capital produtivo e para a reprodução do capital mercadoria. Todos são interdependentes e interligados, mas ao mesmo tempo são formas autônomas. Então começa a ficar complexo, porque cada via, cada avenida dessa de capital vai trazer excedentes que vão formar mais e mais dinheiro. Marx se refere ao dinheiro como a forma borboleta do capital. Voa com facilidade e pousa onde quer. Podemos estender a metáfora e pensar a mercadoria como a sua forma lagarta e a produção como a forma crisálida. Então são algumas metáforas aí, um jogo de palavras para entender que o capital não tem pátria, para entender que o capital é acumulado, a partir das nossas próprias necessidades e desejos, a partir dos desejos, necessidades e pressões que os capitalistas têm para formar e conservar capital, e por aí vai. Bom, o restante do livro 2 trata da circulação e da realização do capital no mercado. Marx analisa os problemas que surgem da circulação de capital fixo e da existência de tempos de rotação diferenciais. Aí tem uma série de contas, equações matemáticas que nos levam a entender como que o capital pensa esse conjunto de dinheiro fixo e parcelado aí ao longo dos anos para trocar as máquinas e conseguir assim sucessivamente acumular mais e mais capital. Bem, e daí a gente entra no livro 3, também com um quadro resumido, que é a questão da distribuição desse capital. Para quem vai o capital? Então, desde o primeiro momento, ele já tem, endereços próprios para o seu caminho. Quais são essas pessoas, esses grupos? Então, aqui o Harvey dá algumas pistas. Ele divide em 5. Ou seja,
distribuição do valor entre capitalistas individuais, capitalistas industriais, como fração de classe, capitalistas comerciais, 4, proprietários e renda, e 5, instituições bancárias e financeiras. Bom, obviamente, cada um desses atores são muito complexos nas suas engrenagens internas e também na articulação com os outros grupos, né, para essa divisão do capital. Como se a gente tivesse um bolo à mesa e 5 senhores capitalistas sentam e vão, digamos, disputar esse bolo com alguns critérios, né? Quem fez o bolo, quem contribuiu para isso ou para aquilo, o que será feito de cada pedaço. Se isso fosse verdade, né, os 5 capitalistas terminariam aquela reunião sem nenhum conflito, né? O problema é que cada um vai disputar de forma primitiva esse seu pedaço do bolo. Bem, então a partir do livro 3, que o foco é a distribuição, o Harvey puxa lá uma ideia do Marx que está presente no texto lá da Crítica do Programa de Gotha, quando o Marx disse o seguinte: de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Os capitalistas estariam sentados, né, estariam discutindo um comunismo capitalista. De cada capitalista, segundo o trabalho que emprega, a cada capitalista, segundo o capital que adianta. E aí o Harvey vai trabalhar com essa ideia do comunismo capitalista. Ou seja, como que a gente pode pensar esse escoamento da produção e essa valorização e transformação em mais-valia e essa distribuição da mais-valia nos vários setores conflituosos do capital. Para corroborar essa ideia, Harvey também lembra de uma expressão que Marx usou como a figura medular interior, ou seja, a questão de complexidade, né? Seria, vamos dizer assim, difícil equalizar, né, as taxas de lucro, as taxas de mais-valia, não é? E as confusões todas que os números do dinheiro se apresentam. Então, seria preciso verificar essa figura medular interior. Evidentemente, diz o Harvey, a misteriosa e oculta figura medular interior que recebe a atenção de Marx. Bem, então agora vamos, né, verificar cada um dos grupos. Primeiro, capitalistas industriais como fração de classe. O capital se perde e se desvaloriza se não estiver continuamente em movimento. O tempo necessário para levar o produto ao mercado e fechar uma venda é tempo perdido, e tempo é dinheiro. Como se os capitalistas de todos os grupos fizessem uma pressão em cima dos outros. Olha, você ainda não arrumou essa parte aqui da mercadoria e eu preciso dela logo que eu vou vender, vai dizer o capitalista comercial. E o capitalista industrial vai ficar pressionado com essa fala. Portanto, ele vai chicotear, né, entre aspas, ou às vezes, né, na prática, o trabalhador para que ele apronte logo aquele produto, para que o mais rápido possível ele consiga escoar esse produto para o capitalista comercial. E nesse meio tempo a gente tem aí a questão dos transportes e uma série de outras questões, né, de logística, por exemplo, no qual o tempo joga contra os capitalistas. Então isso aí faz com que,
não é? Nem sempre há essa visão harmônica que a gente acha que todos os capitalistas não prestam e que eles, né, estão em paz com todos os outros. Pelo contrário, né? Alguns capitalistas até podem prestar, né, pelo fato de ver as contradições dentro do interior da ordem metabólica do capital, e não haverá paz para diferentes facções dos capitalistas. Proprietários e renda. A terra é um meio básico de produção e excluir sistematicamente o trabalho do acesso à terra por cercamento e privatização é algo absolutamente vital para a perpetuação da mão de obra assalariada. Então pense, por exemplo, numa grande lavoura, né? O que a gente tem muito hoje, né, do agronegócio, a mecanização, né, o controle muito sofisticado, né, não é só a irrigação, mas é o controle do clima, das condições da água e por aí vai, né? Ou seja, o quanto mais o capitalista da terra, né, conseguir fazer essa cerca e produzir de forma intensiva, de forma rápida, tanto melhor. A concorrência entre produtores capitalistas fundiários encontra vantagens diferenciais conforme a fertilidade ou a localização da terra, em comparação com outras formas de atividade econômica. Então não importa para o capitalista o tipo de coisa, se vai ser laranja, se vai ser café, o que importa é encontrar uma terra que seja favorável a esse escoamento cada vez mais rápido e produtivo do capital. Essas diferenças que Marx estuda pela investigação detalhada, que ele chama de rendas diferenciais, podem ser atribuídas em primeira instância à natureza, mas com o passar do tempo são produzidas cada vez mais por investimentos em melhorias fundiárias e imobiliárias. E é claro, na construção de cidades, porque também tem um outro problema com a produção, e principalmente, já que eu tomei como exemplo, não é, a produção do agronegócio, o escoamento dessa produção. Se você pensar nas frutas, não é, nos legumes e por aí vai, nas coisas que a gente come normalmente, né, isso tem um tempo muito curto, não é, de permanência na prateleira de um supermercado, na feira, etc. Ou seja, essa lógica de reposição dos produtos, ela também já é pensada desde o começo por estes capitalistas proprietários de terra, de renda, etc. Bom, e aí a gente também tem que lembrar que há especulação quanto aos tamanhos das terras, né? Por quê? Porque o Estado também vai querer mediar conflitos que vão ser estabelecidos e também heranças, né? E vocês sabem que cada geração acaba, de uma certa forma, trocando, né, algum desses privilégios da terra em função de A, B, C ou D herdeiros. E isso causa algum desequilíbrio nessa questão. Ele diz assim, o Havel: Marx está interessado na forma distintamente capitalista de propriedade e renda fundiária. Em seus escritos históricos, ele reconhece que a posse da terra e a renda são formas sociais que representam relações sociais de tipos muito diferentes numa variedade de situações pré-capitalistas. Então a gente não pode desconsiderar que há história em tudo isso, né? Não é simplesmente, olha, herdou a terra, tal, essa terra está disponível para a reforma agrária porque ela não vai ser usada para isso. As coisas não são
automáticas, né? E é preciso que em um futuro qualquer, né, se pense essa questão da terra, incluindo aí não só a questão produtiva, etc., a questão ambiental, né, mas a questão daqueles que vivem na terra e daqueles que não vivem mais, daqueles que não querem viver mais, né, tendo em vista que há uma série de belezas construídas, não é, pelo capitalismo, por isso que eu coloquei entre aspas, no qual a cidade está muito mais à frente, né, do interesse, do desejo, da sensibilidade, não é, daquilo que nós fomos formados pelo capitalismo. Instituições bancárias e financeiras. Então, essa e o Harvey reconhece, dos 5 grupos, aquele que é mais difícil fazer uma análise. E ele começa o texto exatamente com essa ideia. Há muitos motivos para que os capitalistas industriais e outros se comprometam com as finanças e o sistema bancário. Coordenar as entradas e saídas de forma específica de produção de mercadoria significa mediar tempo de rotação radicalmente diferente na produção de entradas e saídas. Bom, e aí tem um exemplo claro, que são a reposição de máquinas, né? Ou seja, se antigamente havia, de alguma forma, essa preocupação, né, o sistema de crédito que foi montado com várias facilidades, etc., ele repõe essa lógica, né, de como andar para frente no sistema financeiro. De qualquer maneira, permanece para o capitalista industrial, comerciante, a questão da taxa de juros. Uma briga um pouco mais ferrenha será dada quando esses capitalistas se juntarem e conseguirem formar as suas cooperativas e aí entrar dentro do sistema bancário e financeiro, exigindo taxas de juro mais competitivas. Mas isso é um problema deles. O problema dos trabalhadores, né, é fazer com que os salários possam subir um pouco e os juros possam diminuir um pouco. Vejam o que o Harvey escreve sobre o sistema de crédito. O sistema de crédito abarca uma variedade praticamente infinita de temporalidades que atuam na organização diária da produção capitalista e as reduz a uma única métrica, a taxa de juros ao longo do tempo. É claro que essa métrica varia conforme as condições de oferta e demanda por dinheiro, não apenas como capital, mas como qualquer outra coisa, por exemplo, consumo privado e empréstimos para proprietários. O sistema de crédito introduz no capitalismo dimensões completamente novas para o fluxo de capital. Da mesma maneira que a renda fundiária repousa na ficção de que a terra é uma mercadoria que pode ter um preço, mas não tem valor, o sistema de crédito repousa na ficção de que o dinheiro é uma mercadoria que possui um preço. O efeito é insinuar que o próprio dinheiro, representante ou expressão do valor, possui um valor, o que seria claramente ridículo, mas o dinheiro possui de fato um preço, o juro. Ou seja, a gente tem uma máquina virtual, digamos assim, de fantasia, que faz com que as pessoas acreditem. Hoje é mais ou menos assim. Essa máquina, essa engenhosidade artificial é feita para que as pessoas acreditem que existe dinheiro, né, dentro dos bancos. E não existe. Simplesmente porque o dinheiro não existe mais. Ou seja, o dinheiro é um mero número. É com um monte de zeros ao lado para os grandes capitalistas. E é
com 1, 2, 3, 4 zeros para os trabalhadores. Ou seja, esta é uma crença no sistema. Tanto os trabalhadores como os empresários, capitalistas, comerciantes e todos esses grupos que a gente cita aqui, né, estão iludidos com a forma dinheiro. E os juros são responsáveis por alimentar essa ilusão. Aí o Harvey finaliza. O resultado é um mundo daquilo que Marx denomina a circulação de capital fictício. Bancos alavancam financeiramente seus depósitos para emprestar ativos que eles de fato possuem. Esses empréstimos podem ser 3 vezes ou em períodos de exuberância irracional até 30 vezes maiores do que os ativos depositados. Isso é criação de dinheiro acima e além da quantia necessária para dar conta da produção e da realização de valor. Essa criação de dinheiro assume a forma de dívida. E dívidas são uma reivindicação sobre a produção futura de valor. Uma acumulação de dívida ou é liquidada por uma produção futura de valor ou é desvalorizada no decurso de uma crise. Veja como os capitalistas estão articulados nesses pensamentos, né? Ou seja, de tempos em tempos, as máquinas, as mercadorias serão desgastadas, nós iremos criar novas máquinas, nós iremos escoar novas formas de produção, nós iremos emprestar novos fluxos de dinheiro e para isso nós iremos assumir dívidas reais, concretas e fictícias. Crédito e dívida possuem inúmeras formas pré-capitalistas, porém, como no caso dos comerciantes e dos proprietários de terra, Marx está interessado na forma particular que os instrumentos de crédito assumem na circulação do capital. A ascensão do capitalismo revolucionou os conceitos de crédito e dívida. E veja, as coisas hoje em dia, né, ganham proporções gigantescas, né, numa perspectiva mais geopolítica, mais de produção e de consumo, se a gente pode falar assim, de bombas e de guerras. A circulação do capital portador de juros. O livro 3 reconhece uma estrutura para se compreender como o dinheiro pode ser reinjetado no ciclo de valorização e realização. Então, lá no final, quando tudo isso já está muito claro, não é? Fica mais evidente ainda que não vai simplesmente, porque talvez não tenha crise, né, naquele período histórico, então esse dinheiro ele vai voltar para o círculo da valorização, ou seja, produção, trabalho, mercadoria. Produção, trabalho, mercadoria, formação de mais valor, mais-valia. Finalmente, Harvey acerta quando ele fala que Marx trabalha sempre com a totalidade, né? E ele dá um exemplo interessante aqui, que é a totalidade a partir de 3 tipos de filme. Então você tem lá 3 vídeos em que você vê a mesma cena, porém de ângulos diferentes. Então, à medida em que você consegue assistir os 3 e tirar as conclusões, tanto melhor, né? Isso seria uma visão de totalidade, né? E que se a gente começa a resgatar isso, a gente começa a entender o funcionamento de cada um destes agentes capitalistas.